Senhoras e senhores, pedimos a todos que retornem ao auditório para que possamos dar prosseguimento ao nosso seminário Saneamento Urbano e Gestão de Risco de Desastres. De outra pessoa, né? Senhoras e senhores, pedimos a todos que retornem ao auditório para que possamos dar prosseguimento ao seminário Saneamento Urbano e Gestão de Riscos de Desastres. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, retomando então nossa mesa redonda, que tem como tema principal desenvolvimento sustentável de sistemas de micro e macro drenagem em áreas urbanas e a questão das análises de monitoramento de risco a inundações, nós convidamos como mediador, nessa segunda etapa, o senhor Cláudio José Ferreira, diretor do Centro de Geologia e Meio Ambiente do Instituto Geológico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Ele fará a mediação entre os temas dos quais a análise de risco, a inundação em áreas urbanas, no contexto da gestão municipal. Quem apresentará esse tema, já convidamos a vir ao palco, é o Eduardo de Andrade, especialista ambiental do Instituto Geológico da Secretaria do Meio Ambiente. Por favor, Eduardo. Também teremos o tema, o Sistema de Monitoramento a Inundações da Região Metropolitana de São Paulo, por Alfredo Fisani, engenheiro do Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAE, da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. Alfredo Pisani, por gentileza, fique à vontade. Agradeço a presença dos nossos convidados, palestrantes, ao público. Então, a gente vai continuar aqui a mesa redonda, detalhando um pouco mais a questão de gestão de risco a desastres. Então, o Eduardo, do Instituto Geológico, foi convidado para detalhar um pouco a experiência dos mapeamentos de risco que o Instituto Geológico desenvolve sob a visão da Defesa Civil Estadual, né? Qual o tipo de produto e como que o poder local, né, que são os municípios, utilizam esse mapeamento para tentar reduzir os riscos à inundação. E o colega Alfredo Pisani tem muitas novidades, né? O Estado de São Paulo acaba de receber um novo radar meteorológico, e o Pisani já vai mostrar como que ele está sendo implementado, quais são os primeiros resultados, e também a análise da rede telemétrica do DAE, que já existe há alguns anos. Então, eu convido o Eduardo para iniciar a palestra dele, e podemos combinar 20 minutos? Tá bom, então, o que é combinado não sai caro, né? Você me avisa nos 15? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade de falar um pouco do trabalho que o Instituto Geológico desenvolve na área de gestão de risco. Hoje eu vou falar especificamente do mapeamento a inundações, mas dentro do âmbito do Grupo de Prevenção de Desastres Naturais, nós trabalhamos também com escorregamentos, com a parte de erosão e solapamento de margem, entre outros eventos que possam vir a surgir aí no contexto do Estado. Meu nome é Eduardo, eu trabalho no Núcleo de Geologia de Engenharia Ambiental do Instituto, faço parte do Grupo de Prevenção de Desastres Naturais, instituído dentro do Instituto, e vou falar basicamente da metodologia que nós propusemos e aplicamos em alguns municípios do Estado, e da problemática que nós vivenciamos nos municípios. Um pouquinho da nossa experiência, da nossa visão, das fragilidades que as comunidades, que os municípios em si encontram na gestão do risco. Então, inicialmente, fazer brevemente uma contextualização dos trabalhos. Então, nós trabalhamos com uma realidade de crescimento populacional e com a consequente ocupação de áreas inadequadas, tanto do ponto de vista de risco de inundação, quanto de escorregamento. Nós temos, no caso da região metropolitana de São Paulo, a supressão vegetal ela não evolui tanto quanto no entorno, mas não deixa de ser um problema. Nós temos também o aumento da taxa de impermeabilização de solo, que faz com que se aumente a vazão dos rios, dos cursos de água, e temos um prognóstico de eventos meteorológicos mais severos para os próximos anos. Tudo isso leva à necessidade de instrumentos que garantam a efetividade do planejamento ambiental urbano e da gestão de riscos.
Então, nesse sentido, nós temos criações de políticas públicas nas 3 esferas de governo que, basicamente, fazem com que diversos órgãos trabalhem entre si. Falando um pouquinho aí do Instituto Geológico, nos últimos 10 anos, nós tivemos 41 municípios mapeados em detalhe para riscos geológicos, e esses mapeamentos foram feitos por intermédio de termo de cooperação técnica entre a Secretaria do Meio Ambiente e a Casa Militar. A Casa Militar responsável por esse tema é a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, e dentro da Secretaria do Meio Ambiente, quem presta esse suporte técnico é o Instituto Geológico. No caso da proposta de inundação, nós tivemos, a partir de 2010, 2 formas de abordagem diferentes. Uma delas é o mapeamento de perigos e riscos em escala regional, numa escala de trabalho aproximadamente 1 para 50 mil, onde é utilizado sensoriamento remoto, dados geomorfológicos, e por atributos e modelagem desses atributos, nós conseguimos um mapa que tem aplicação direta no planejamento ambiental. Já do ponto de vista da visão local, na intervenção, na gestão do risco instalado, ou na mitigação e também na prevenção, nós temos os mapeamentos em escala 1 para 3 mil, que nós chamamos de escala local, e a proposta para inundação foi uma classificação semi-quantitativa dos riscos, colocando notas para os riscos, para que a gente, dentro de um universo de setores, pudéssemos hierarquizar a criticidade desses setores e também medir, uma forma de medir, um indicador para medir a efetividade das ações que o poder público pode estar aplicando nesses locais. Então, aqui nós temos, rapidamente, a estrutura do método que é proposto pelo Instituto. Então, inicialmente, nós começamos com um inventário, um cadastro de informações, onde nós juntamos os bancos de dados das defesas civis municipal e estadual. Também fazemos levantamentos de notícias, ajuda muito nos nossos trabalhos isso. Também trabalhamos com a pesquisa bibliográfica, os trabalhos feitos anteriormente, e tudo junto com isso também a interpretação das imagens de sensoriamento remoto. Ali na parte azul, nós temos um esquema bem simplificado de como é feito o mapeamento de risco na escala regional. Então, são definidas unidades de estudo, e essas unidades de estudo recebem atributos, e a modelagem faz com que nós tenhamos depois resultados de perigo, vulnerabilidade, dano e o mapa de risco propriamente dito. Na escala local, é um pouco diferente. Nós partimos do levantamento de dados, vamos para campo, obtemos o setor e, a partir da atribuição e do cálculo dos valores dos atributos, nós conseguimos fazer a classificação de risco para o setor. Aqui, rapidamente, um exemplo de um resultado recente. Nós terminamos semana passada o mapeamento de riscos de Campos do Jordão. Esse é um exemplo do resultado do mapa de perigo de inundação para o município. A escala não está muito boa para a visualização, mas é possível ver as áreas onde eu tenho um perigo maior, em vermelho, tenho um perigo alto em laranja, médio em amarelo, e o verde mais escuro, que praticamente não tem, é o baixo, e esse verde clarinho é a área onde não foi encontrado risco ou a área que não foi atribuído essa análise. O responsável por esse mapeamento é o Cláudio. Então, depois, se houver alguma dúvida, pedir para ele falar um pouco mais sobre isso. Aqui nós temos o mapa de risco, que, no caso, ele se atém somente à área efetivamente ocupada. Então, nós temos ele contido aqui na mancha urbana. E o que eu vou falar um pouco é isto aqui, que é a setorização de risco em detalhe. Aqui temos uma escala aproximada 1 para 3 mil, e eu vou falar rapidamente sobre qual é a nossa proposta para se obter essa setorização e da problemática que nós encontramos para trabalhar nos municípios. Então, dar um exemplo rápido da metodologia que foi aplicada em municípios do Vale do Paraíba. Nós vamos falar rapidamente dos conceitos básicos que a gente adota no mapeamento. Então, inicialmente, a gente fala de perigo. O perigo é a possibilidade de que um evento danoso venha acontecer num determinado local. Então, ele vai abranger tanto a
possibilidade, a frequência, a recorrência de que ele ocorra e também a sua magnitude e intensidade, o impacto desse evento. A vulnerabilidade já passa a ser o conjunto de processos, condições resultantes de fatores físicos, sociais, econômicos, ambientais, que indicam o grau de fragilidade de um elemento frente ao impacto de um determinado tipo de evento. Ou seja, é o quanto um elemento que está exposto a esse perigo vai resistir ao evento caso ele aconteça. O dano é o conjunto das consequências adversas desse evento, tanto diretas quanto indiretas. E, por fim, o risco, que, segundo a definição da própria ONU, é a combinação da probabilidade de ocorrência de um evento e de suas consequências negativas. Então, a gente parte do pressuposto que nós temos uma área sujeita a uma ocorrência de um evento danoso, nós temos a ocupação, e nós só vamos ter o risco existindo onde há a coincidência entre a suscetibilidade e ocupação. Bem, o objetivo da proposta metodológica é fornecer informação técnica aos municípios para utilização no planejamento urbano e na gestão de riscos, por meio do desenvolvimento de um método semi-quantitativo que possibilite a hierarquização entre os diversos setores de riscos e que possibilite o acompanhamento das alterações das características de cada um dos setores de risco, suprindo dessa forma a carência de informações hidrológicas e topográficas de detalhe para análise de eventos de inundação em escala local. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, os desafios. Nós temos, na região, São Paulo como um todo, a grande parte das chuvas são chuvas convectivas. Então, o monitoramento meteorológico ele vai pegar frentes, você tem uma previsão de frente, mas a chuva convectiva ela é muito centralizada. Nós temos características de chuvas intensas e concentradas, e a rede de monitoramento, tirando a região metropolitana de São Paulo, depois o Pisani vai comentar, que é uma área bem suprida, no entorno você já não tem tanto monitoramento. Esse trabalho foi feito no Vale do Paraíba, ele não faz parte da metrópole de São Paulo, mas ele já faz parte da macrometrópole paulistana, como foi falado anteriormente. Ele fica deslocado ali um pouco para Nordeste e pega a região metropolitana de São José dos Campos. Então, neste caso, para o Vale, essa região aqui, nós temos São Paulo, mais ou menos por aqui, fora do mapa. Nós temos Campos do Jordão, São José dos Campos, Caçapava, Pindamonhangaba, Tremembé, Guaratinguetá. Esses são os pluviômetros instalados pelo DAE à época, e foi um levantamento feito há 4 anos atrás. Boa parte deles já não estavam mais operando, então os dados para o levantamento hidrológico que nós precisávamos não foi possível recuperar. Já essa aqui é a estação de fluviômetros. Também eles se concentram basicamente na drenagem principal. O rio Paraíba do Sul, que dá nome à região, passa nesse vale, é um vale bem amplo. Para contextualizar um pouquinho, ele tem uma característica já semelhante ao do Sena, como Jean-Marc comentou. Nós temos 2 grandes barragens que regulam o fluxo, mais ou menos aqui fora da imagem também, que são as barragens de Santa Branca e Paraibuna, 5. 10 barragens? 10? 10 minutos. Desculpa. Então, vamos acelerar. Então, nesse caso, a drenagem principal ela encontra uma regulação de fluxo ao longo do tempo, coisa que não acontece em São Paulo. Então, rapidamente falando das propostas, então, como eu já havia falado, é quantificar o perigo de forma numérica, utilizando dados históricos, depoimentos, trabalhos de campo, cartografia, imagens de sensoriamento e, quando possível, geoestatística. É muito importante destacar os dados históricos e depoimentos, porque a falta de um cadastro consistente por parte dos municípios, é uma problemática que eu vou elencar no final, ela faz com que a gente tenha que correr atrás dessa informação por outros meios. Infelizmente, os municípios não guardam essa memória.
A vulnerabilidade, da mesma forma, fazer uma classificação numérica da vulnerabilidade, usando o trabalho de campo e as imagens de sensoriamento, e, por fim, obter o risco por meio de estatística. Então, a área de estudo, rapidamente, da região metropolitana de São José dos Campos é isto aqui. São Paulo está deslocado aqui para baixo. As represas que regulam o fluxo do Paraíba, e grande parte da problemática no Vale não está na drenagem principal, uma vez que, a partir da década de 40, esses reservatórios